Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja muito bem-vindo ao Crescendo em Cristo, programa de estudos bíblicos da Rádio CPT para o seu crescimento espiritual. Eu sou Elvio Figur, pastor da IELB na paróquia de Tupãssi e Nova Aurora, aqui na região oeste do estado do Paraná. Nós continuamos com os nossos estudos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos hoje ao capítulo de número 7, onde Paulo começa a tratar de uma série de assuntos que os cristãos de Corinto tinham levantado na carta que escreveram a ele. Paulo começa pela questão do casamento. Assim nós lemos capítulo 7, versos 1 e 2. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que tudo indica, os cristãos em Corinto estavam cercados pela tentação e imoralidade sexual. Até em meio aos pagãos, a cidade de Corinto tinha uma reputação de imoralidade e até um tipo de prostituição religiosa, onde orgias faziam parte dos cultos pagãos. Foi para esse tipo de sociedade que Paulo proferiu essas instruções. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 a 5, diz: O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem na tentação de Satanás, por não poderem se dominar. É muito difícil resistir às tentações sexuais porque elas apelam para os desejos naturais e instintivos do ser humano. Na visão de Paulo, o casamento foi o meio que Deus providenciou para satisfazer esses desejos e para fortalecer os cônjuges contra essas tentações. Os cônjuges têm a responsabilidade de cuidar um do outro. Sendo assim, marido e esposa não devem recusar-se um ao outro sexualmente, e sim suprir as necessidades e os desejos mútuos. Paulo explica isso afirmando, em outras palavras, que espiritualmente o nosso corpo pertence a Deus, porque Jesus nos comprou. E fisicamente, como aqui no texto, o nosso corpo pertence ao nosso cônjuge, porque Deus projetou o casamento de forma que, através da união matrimonial, os dois se tornam uma só pessoa, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Observe também que aqui, ao colocar a mulher em pé de igualdade com relação ao marido, nos direitos e deveres conjugais, o apóstolo Paulo deixa claro que também, diante de Deus, ambos são responsáveis pela felicidade um do outro, pela felicidade do casal no lar. Paulo continua na sua carta, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 6 a 11, dizendo o seguinte: Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e o outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor que eles ficassem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já são casados, tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo,
ou então que faça as pazes com o marido e que o homem não se divorcie da sua esposa. Para o apóstolo Paulo, estar casado ou solteiro é um dom de Deus. Um estado não é normalmente melhor do que o outro. Ambos são valiosos para realizar os propósitos de Deus. Quando Paulo expressa o seu desejo de que todas as pessoas fossem como ele está dizendo que desejaria que mais pessoas, assim como ele, se dedicassem completamente ao ministério, sem preocupações com a vida conjugal, a vida em família. Precisamos também lembrar aqui que Paulo espera pela volta de Cristo para muito breve. E é isso que o leva a se preocupar tanto assim com essa questão. Não havia tempo a perder. A missão de levar Cristo para todos era, para Paulo, uma missão urgente. Outra questão aqui é que a igreja de Corinto estava com dúvidas por conta da imoralidade existente na cultura local. Talvez alguns gregos rejeitassem a imoralidade e, por isso, também rejeitavam completamente o sexo e o casamento. E os cristãos da cidade se perguntavam se eles também deveriam agir dessa forma, rejeitando completamente a sexualidade e o casamento. E é por isso que esses cristãos, então, questionam o apóstolo Paulo, e Paulo os responde, dizendo, em poucas palavras, por ora, permaneçam assim. Quem está casado, fique casado, pois esse é o mandamento do Senhor. E quem está solteiro, fique solteiro. Paulo está dizendo, fiquem satisfeitos com a situação em que Deus os colocou. Se você for casado, não procure se descasar. Se você for solteiro, não procure se casar. Viva de acordo com a vontade de Deus, um dia de cada vez. E ele lhe mostrará a coisa certa a ser feita. Portanto, esse texto precisa ser entendido também dentro do contexto em que ele foi escrito e ao público a que ele se destinava. No capítulo 7, versos 12 a 16, o apóstolo Paulo continua. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se a mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Jesus também nos deixou orientações com relação ao casamento. Ao condenar o adultério e elevá-lo ao patamar das intenções, e ao esclarecer que as únicas exceções para a separação seria o caso de adultério e morte. São ensinamentos do próprio Jesus. Portanto, quando Paulo diz que é ele quem fala e não o Senhor, Paulo não está afirmando que aqueles conselhos não são inspirados, mas que ele, Paulo, abordará as questões das quais Jesus não tratou. Ao dirigir-se a uma igreja que avançava na pregação do Evangelho, era natural que tivesse em seu meio muitos cristãos que aceitaram a mensagem quando já eram casados, porém que os seus cônjuges não abraçaram a mesma fé. Acontecia que muitos pensavam na possibilidade de divórcio nesses casos como uma aprovação de Deus. Paulo aqui esclarece que o divórcio nunca deveria partir do cristão.
Mas este cristão deveria ser um modelo de conduta cristã a fim de ganhar os seus filhos e o seu cônjuge para Cristo, caso isso fosse possível. O outro cônjuge, o não cristão, obviamente não recebe a salvação de forma automática por estar unido em casamento a um cristão. Mas esse cônjuge não cristão, ele é santificado nessa relação. O evangelho está ali sendo testemunhado. E mais, diz Paulo, os filhos que eventualmente surgirem desse casamento recebem também uma influência espiritual positiva. Aqui os versos 14 e 15 são usados muitas vezes de forma errônea para justificar algum divórcio. Mas as declarações de Paulo foram dadas para encorajar o cônjuge cristão a tentar um entendimento e tornar o casamento harmonioso. Porém, se o cônjuge incrédulo insistir em partir, em separar-se, Paulo disse que é melhor deixá-lo ir. A única alternativa a isso seria o cristão negar a sua fé para preservar o casamento, o que, na visão cristã e na visão de Paulo, seria pior do que dissolver o casamento. O propósito do apóstolo foi o de exortar os cristãos casados a buscarem a união e não a separação. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 17 a 24, diz assim: Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu, que é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer o mandamento de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Aparentemente, os coríntios estavam prontos a fazer uma mudança total, radical, sem pensar nas consequências e impactos dessa sua mudança após a conversão ao cristianismo. Paulo escreveu para dizer que as pessoas deveriam ser cristãs onde quer que estivessem. Você pode fazer a obra de Deus e demonstrar a sua fé em qualquer lugar. Se Deus tornou você um cristão, ou se você se tornou um cristão depois do casamento e seu cônjuge não é um crente, lembre-se de que você não tem de estar casado com uma pessoa cristã para viver para Cristo. Você pode ser exemplo naquele lar onde você vive. Não suponha que você está no lugar errado ou preso à pessoa errada, é isso que Paulo está dizendo aqui. Você pode estar exatamente onde Deus deseja. O que importa, diz Paulo no verso 19, é obedecer aos mandamentos de Deus. Em outras palavras, na situação ou posição social que se encontra, cabe ao cristão seguir o caminho espiritual que Deus preparou. Versos 25 a 35. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para um homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos,
O que eu quero dizer é isso. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fossem deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas desse mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los das preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa e por isso é puxado para duas situações ou duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Vejam aqui nesse trecho 25 a 35, Paulo trata das dificuldades que as pessoas solteiras e viúvas estavam enfrentando, e também as pessoas casadas. Convencido de que o fim do mundo estava chegando, ou de alguma forma prevendo a perseguição que o governo romano logo empreenderia contra os cristãos, Paulo pensava que era melhor que os não casados ficassem como estavam, porque isso significaria menos sofrimentos e mais liberdade para entregar a vida à causa de Cristo. Mas, como ele mesmo diz, esta era a opinião dele, Paulo. Outro propósito que Paulo certamente tem em mente aqui nesse trecho é uma exortação para que os cristãos de Corinto não considerem o casamento, o lar ou a segurança financeira como a meta mais importante da vida. E é a isso que Paulo chama a atenção aqui nesses versos finais, quando ele fala de o marido tratar dos interesses da esposa ou a esposa preocupada em agradar o marido. Adiante, versos 36 a 40. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que sua paixão por ela ainda é muito forte e que deve casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Mas, se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu que deve fazer isso, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. E eu acho que também tenho o Espírito de Deus, conclui o apóstolo Paulo. Vejam quando Paulo diz aqui no verso 28 que quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda, ele estava falando sobre o tempo potencial disponível para a realização da obra de Deus aqui no mundo. Lembremos que Paulo acreditava piamente que o mundo logo terminaria. E é nessa perspectiva que nós devemos entender esse conselho do apóstolo Paulo, esses conselhos. A pessoa cristã, sendo solteira, não tem a responsabilidade de cuidar de um cônjuge e manter uma família. E assim, essa pessoa teria mais tempo para se dedicar à missão de proclamar o reino de Deus ao mundo, que era o propósito de Paulo. Logicamente, o apóstolo não está dizendo aqui que uma pessoa casada não teria condições de prestar um bom serviço a Deus. Não, não é isso. Mas o envolvimento na obra depende do comprometimento de cada indivíduo. E era com isso que Paulo estava preocupado aqui. Acima de tudo, o mais importante na vida de cada filho de Deus deve ser sempre a certeza da presença do Espírito Santo. O cristão deve ser, tanto se for
como se não for casado, deve ser um instrumento nas mãos de Deus. A mensagem que fica para nós aqui deste capítulo é que as famílias fundamentadas, ou mesmo os indivíduos solteiros fundamentados na rocha que é Cristo, certamente terão uma influência e missão nobres, como foi, por exemplo, o caso de Noé e sua família. A lição que fica é que, independentemente de seu estado civil atual ou de qualquer outro aspecto, o cristão se lembre que o que importa é obedecer os mandamentos de Deus, verso 19. Seguir com fidelidade o seu caminho lá onde cada um foi chamado. Pois, como lembra Paulo, não nos resta muito tempo. Versículo de número 29. É isso aí, foi um grande prazer ter a sua audiência nesse programa Crescendo em Cristo. Estudamos hoje o capítulo número 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nosso programa, Crescendo em Cristo, fica por aqui, desejando a paz de Deus a todos. Até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.